Olá, mulheres extraordinárias, tudo bem? Lembra da bonequinha que eu mando, aquele emotion que eu mando? Que é uma bonequinha, uma dançarina assim, ó, simboliza mulher extraordinária. Combinado? Então, sempre que eu mandar a bonequinha, imagine se você fazendo assim, mulher extraordinária. Bom, vamos lá. Estou aqui para falar para você o seguinte, sobre como que funciona o aprendizado no cérebro, tá? Então, funciona assim, claro que a gente aprende por repetição. Mas vamos lá. Imagine um iceberg. Você já parou para prestar atenção? Um iceberg, ele tem 5% que fica acima do nível do mar, onde a gente enxerga, e os outros 95% fica abaixo do nível do mar, onde a gente não enxerga, certo? Não é visível. Então, esses 5% aí do iceberg, ele simboliza o nosso consciente, o nosso racional, tá? E os 95% correspondem, simbolizam ao nosso subconsciente, que a gente não vê, que a gente não tem consciência, certo? Então vamos lá. Quando a gente, vou dar vou fazer uma analogia aqui com o hábito de dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, antes de você aprender a dirigir, primeiro lá pelos seus 13, 14, 15 anos, você começa a querer aprender a dirigir, você olha e você fala, nossa, eu não sou capaz de fazer isso, né? Aí você atinge a idade de ir para a autoescola. Está lá com seus 18 anos, vai para a autoescola, aí o professor, o instrutor da autoescola, mostra para você como que faz para dirigir. Ele vai lá e te fala, ele vai, dirige, mostra para você como que é feito, ele te instrui de como fazer, pisar no freio, engatar na embreagem, engatar a marcha, soltar a embreagem devagar e ir acelerando ao mesmo tempo. Então, ele te dá todo o passo a passo, certo? Depois, aí neste momento você fala, opa, acho que eu consigo dirigir, eu consigo fazer isso, certo? Então, essa é a segunda etapa do aprendizado no nosso cérebro. Então, você já vê e já tem a ideia de que você consegue dirigir. Deixa eu aumentar esse ar-condicionado aqui. Diminuir, tá calor. Aí. Depois, você vai para o banco do motorista, ele vai para o banco do carona, e ele vai te ensinando passo a passo, só que você vai lá e você vai e faz o que ele está te ensinando. Você está praticando o que ele está te ensinando. Então, você vai praticando, 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 até que você aprende. E quando você finalmente aprende realmente, você dirige sozinha, você corre o risco até de passar maquiagem, passar um batom enquanto dirige, fala no celular, toca o telefone, você atende, corre até o risco de levar uma multa ou causar uma coisa, né? Enfim, você consegue fazer tudo sem pensar para fazer. Mas na primeira parte, na primeira fase, nas primeiras fases do teu aprendizado para dirigir, você fez de forma mecânica. Você pensava, bom, agora eu vou pisar na embreagem, eu vou engatar a marcha, depois eu vou soltar o freio, vou pisar no acelerador e vou acelerando devagarinho, soltando a embreagem. Você tinha que pensar em tudo isso enquanto você estava aplicando, certo? Porém, depois que você aprendeu, isso fica no piloto automático, você já não raciocina mais para fazer, você vai fazendo. E às vezes, se você para pensar, até meio que se perde, porque você vai mais devagar e tal, né? Então, você já aprendeu. Esse hábito já foi lá, saiu lá do seu consciente, esse aprendizado, e já ficou gravado no seu inconsciente. Saiu dos 5% e entrou nos seus 95%, que é o seu subconsciente. Entendeu? Então, a mesma coisa do iceberg, o 5% visível, nosso consciente, a parte que a gente não vê, que está submersa no oceano, que é 95% do iceberg, corresponde ao nosso inconsciente, e quando você raciocina, conscientiza-se, presta atenção, está no presente, fazendo aquilo que você está fazendo, aprendendo, praticando aquilo que você aprendeu, você vai repetindo, 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 você vai praticando, dirigindo, dirigindo, dirigindo,
vai entrar no seu subconsciente, vai ficar armazenado, gravado no seu subconsciente. E aí, então, você não vai precisar mais raciocinar sobre aquelas atitudes, o passo a passo para dirigir. Entendeu? Então, agora, emagrecer é a mesma coisa. Para emagrecer, você vai aprender um passo a passo. Você vai aprender, por exemplo, mastigar. A gente tem uma vida corrida e aí a gente acaba não mastigando direito o alimento. Mas o ideal é 20 minutos para você se alimentar. Um almoço, por exemplo. Você tem aí 1 hora de almoço, 2 horas de almoço, ou você faz o seu horário, seja lá como for. Então, 20 minutos é o ideal para você se alimentar da forma adequada. Então, postura, para que os seus órgãos fiquem no lugar certo e trabalhem da forma adequada. Você leva o alimento até a sua boca, não é você que abaixa e vai comendo sem pensar, certo? Você leva o alimento até a sua boca. Mastiga em torno de 30 vezes por alimento, pedaço de alimento ou garfada colocada na boca. Claro que você não vai mastigar 30 vezes, por exemplo, uma polenta, um purê, sei lá, algo muito assim, que não é muito sólido. Mas, um pedaço de carne, por exemplo, você mastiga, vai mastigando e engolindo, mastigando e engolindo. A 30ª, mais ou menos, mastigada, ela deve corresponder à tua última mastigada. E aí você termina de engolir todo o alimento na boca. Então, a postura. Quando você está na postura adequada, quando você vai mastigando, você vai respirando. Você vai respirando da forma adequada, você vai mastigando bem o alimento, você vai engolindo, você vai saboreando o alimento, certo? Então, no começo, você vai pensar sobre isso, você vai raciocinar. É um exemplo só que eu estou dando, tá? Da prática. Então, você vai raciocinar. Ó, eu estou saboreando o alimento, eu preciso mastigar em torno de 30 vezes, preciso ficar na postura correta. Às vezes você vai se pegar assim de novo, porque a pessoa que tem o costume de comer compulsivamente, que tem isso daí já enraizado, ela abaixa e come, pode prestar atenção. Você não saboreia o alimento, só engole, né? E o mastigar, você vai engolir, vai mastigando, vai saboreando o alimento, esteja no presente. Uns 20 minutos é o tempo ideal para você mastigar, para você se alimentar, para você estar na postura correta, para você respirar, descanse os talheres no prato, converse com alguém que estiver almoçando contigo, tá bom? E agradeça o seu alimento. Claro, ele está dando a vida para te nutrir, então agradeça, seja lá o que você estiver comendo, tá bom? Então, assim, o aprendizado funciona dessa forma. Primeiro, você vai precisar raciocinar, estar consciente das suas atitudes. E depois, com a prática e a repetição, isso vai ficar natural em você, vai virar um processo automático, vai virar um hábito e um hábito automático. Um hábito é algo automático, certo? Você não pensa, por exemplo, na hora que você acorda, agora eu vou escovar os dentes, primeiro eu vou escovar o lado esquerdo, ou para direito, depois eu vou escovar o lado esquerdo, depois eu vou escovar... Você não pensa isso mais. Lá nos primórdios, lá quando você nasceu seus dentinhos, que você tinha capacidade, alguém te ensinou a escovar os dentes. Isso virou um hábito. E aí você não pensa para fazer, você acorda, vai lá e faz. É exatamente assim que você vai passar a agir depois que você tiver consciência e praticado o fato de conscientizar-se, praticar as suas atitudes diante do alimento, tá bom? Então, você pensa, você traz para o seu consciente, né? Porque muitas vezes você nem tem noção dos pensamentos que passam na sua mente enquanto você, momentos antes de você se alimentar, como o exercício que a gente fez anteriormente, certo? Aquelas questões. Muitas pessoas perguntaram para mim, falaram para mim, mas eu não sei o que eu penso. Então, justamente isso, você precisa trazer para o seu consciente, tirar o hábito antigo que está lá, né, submerso no inconsciente, tira esse hábito antigo do consciente, traz do subconsciente, traz para o consciente,
raciocina um novo hábito, o seu novo hábito de pensamento, de comportamento, e aí ele vai repetir, 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 vai voltar para o inconsciente, vai gravar novamente um hábito no piloto automático, só que um hábito congruente ao seu objetivo de emagrecimento e controle de peso. Tudo bem? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para você. Algumas perguntas, é claro. Então, agora que você tem o conhecimento do processo de aprendizado no cérebro, que é parecido, que é o mesmo processo que você aprendeu a dirigir, aprendeu a escovar os dentes, enfim, você vai praticar. A minha pergunta é: você deseja colocar em prática para que você tenha os resultados reais do emagrecimento a partir de agora? Então, imagine que você está em uma situação diante de um alimento que você costumava comer compulsivamente. Vamos colocar o verbo no passado. Você costumava pegar o alimento e agora você sabe como que é feito o processo, como é o processo de aprendizagem no cérebro, inclusive para o emagrecimento, certo? Então, lembra que eu te falei de como você precisa pensar antes de executar cada ação? O que você vai pensar de agora em diante? Que tal? Será que eu realmente estou com fome? Ou eu estou tentando alimentar um vazio, uma falta, uma dor ou qualquer questão emocional desconfortável para mim? Será que eu realmente estou com fome? Será que eu realmente preciso desta comida? Essas são perguntas que você vai fazer. E se eu comer isso agora? Também isso e também essa quantidade? Eu vou conseguir chegar ao meu objetivo? Essas são perguntas poderosíssimas que você deve levar contigo. Eu vou escrevê-las e colocar no nosso grupo, tá? Para que você tenha elas em mente sempre que você for se alimentar. Primeiro, repetindo, você vai agir de forma mecânica, né? Depois você vai ver, conforme você for repetindo, isso vai ficar automático, vai ficar natural esse comportamento para você. De você ter consciência do que você está fazendo. No início você precisa ter consciência. Então, no momento em que você responde essas perguntas, você desvia o seu cérebro do piloto automático e assume a direção assume a sua ação diante daquele alimento, diante daquela comida que você costumava comer de forma compulsiva. Porém, não basta você aplicar essas técnicas mentais por uma ou duas vezes. Você precisa aplicar muitas vezes. É a repetição que faz com que a gente aprenda. Nós aprendemos por repetição. Da mesma forma que dirigir. Você não aprende, não faz uma aula na autoescola, aprende a dirigir e já sai dirigindo e já falando no celular, conversando com alguém do lado, ligando o som. Você não faz isso. Você vai praticando o hábito de dirigir. Você vai dirigindo, dirigindo, vai praticando, praticando, até você conseguir, até você aprender de fato, ficar no piloto automático. Então, você vai demorar um tempo para aprender, tá bom? Lembre-se sempre, você levou um tempo para chegar no corpo que você está hoje. Vai levar um tempo para que você chegue no teu corpo ideal. Só que com essas programações, com essas consciências, com esse despertar da sua mente aqui no grupo, você vai acelerar esse processo. Porque você vai estar aprendendo a emagrecer, tá? Tendo consciência das suas atitudes. Então, tenha paciência, tá? Tenha paciência com as circunstâncias, com os lugares onde você vai, com as suas festas, os doces, os salgados, aquilo que te pega. E tenha paciência contigo mesma, tá? Seja paciente com você mesma. Quando até isso ficar gravado no seu cérebro, você vai ter que prestar atenção realmente. Prestar atenção nos seus pensamentos, prestar atenção em que sentimentos que esses pensamentos estão desencadeando para você e quais são os seus comportamentos diante desses pensamentos, tá?
essas técnicas que eu te falei, de mastigação, postura, respiração, o tempo de alimentação, descansar talheres e por aí vai. Então, durante essa semana, eu te convido a realmente colocar em prática esse aprendizado. O desafio dessa semana é você colocar em prática tudo isso que eu te falei. Da postura, da mastigação, da respiração, do tempo para se alimentar. Adeque isso tudo que eu falei à tua realidade, tá bom? Bom, então eu fico por aqui. Vou deixar por escrito o nosso desafio e as perguntas poderosas que eu fiz aqui para você. Vou deixar por escrito no grupo para você não se esquecer, para você se lembrar. E com relação à atividade física, a proposta é 20 a 30 minutos de atividade física de segunda a sexta-feira, tá? O desafio do final de semana eu vou postar para você depois, mas pode ficar tranquilo que esse desafio de 20 a 30 minutos eu vou passar para você na segunda-feira. Só me adiantei aqui. No sábado, hoje, eu vou te passar hoje o desafio esse final de semana, é você prestar atenção no seu processo de aprendizado. É mastigação, respiração, o tempo, saborear o alimento, estar no presente enquanto se alimenta, descansar os talheres, sábado e domingo, tá? Esse é o desafio. E, claro, lembre-se que é a repetição. Então, mesmo depois do desafio, continue fazendo isso. Porque não vai ser em 2 dias que você vai mudar a sua forma de se alimentar. O costume que você tem de comer rápido, pode ser que não se aplique a você, mas algo parecido, tudo bem? Então, muito obrigada pela tua atenção. Um beijo no teu coração e, firme e forte no desafio. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Primeiro, você já está de parabéns por ter chegado até aqui. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.